Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Vocês vão precisar de algumas coisas. A primeira delas é água, que a água vai te ajudar a assimilar todos esses conteúdos que a gente está falando aqui. Você vai precisar do seu caderno de anotações e também de muita disponibilidade e atenção. Se em algum momento ficar um pouco difícil de você absorver esse conteúdo, se você não estiver entendendo, respira, toma uma água e volta para a parte do vídeo que você não entendeu. O nosso processo de aprendizagem nesse espaço, ele vai se dar muito a partir dessa construção, né, da nossa autonomia enquanto artista e da conexão que a gente faz, né, a partir dessa autonomia com esse campo de conhecimento cinéfilo, cinematográfico que a gente está colocando aqui para vocês. Dito tudo isso, bora lá começar a aula de arquétipos. Começar. O que são os arquétipos, né, gente? Eles são um conjunto de modelos ideais que todos nós temos e que estão guardados na nossa memória, no nosso DNA mesmo. E eles regem a humanidade desde que o mundo é mundo, tá? Eles também interferem muito na nossa interpretação de como a gente vê a vida de forma inconsciente e de forma consciente também, é claro. E isso a gente já constata desde a etimologia dessa palavra, tá? Que vem do grego. Então, arqué, que significa principal, e tipos, que significa impressão. Então, arquetipos, primeira ou principal impressão que a gente tem de algo ou de alguém. A gente vai focar nessa aula aqui no primeiro cara que trouxe esse conceito lá em 1919, que foi o psicólogo Carl Gustav Jung, muito mais conhecido pelo seu sobrenome, Jung. Ele mapeou os 12 principais arquétipos presentes no nosso inconsciente coletivo e que a gente utiliza até hoje, né? Principalmente quando se trata de comunicação, de publicidade, de arte, enfim, quando a gente está falando de linguagem, a gente vai falar de arquétipos. As propagandas, de modo geral, elas são curtas de tempo, né, gente? Elas têm 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto. Então, a mensagem, né, que aquela marca quer comunicar, que ela precisa vender, precisa ser acessada pelo público muito rapidamente. O capitalismo, né, ele vai se valer muito dos arquétipos nesse sentido, porque é através desse recurso, né, que é possível gerar uma identificação entre o público e os produtos, as ideias que aquela empresa está ali oferecendo. Dito tudo isso, a gente vai falar um pouco de uma maneira superficial, mas que já vai expandir o nosso olhar sobre os 12 principais arquétipos, com alguns exemplos que algumas marcas utilizam e que estão muito presentes no nosso inconsciente coletivo. Assim como Freud, o Jung dividiu a mente em 3 partes. Só que o Jung dividiu em consciente, inconsciente e inconsciente coletivo. A gente vai pensar aqui numa semelhança com um iceberg, tá? Acima da água, a gente vai comparar com o consciente, que são coisas que a gente consegue tocar na presença mesmo, num estado de presença no corpo. Por exemplo, você está assistindo essa aula aqui consciente, né? Eu espero que sim. A gente também vai ter, né, em outro estado corporal, o inconsciente, que é uma parte muito mais volumosa e poderosa, né? Porque a ponta do iceberg fica para fora, mas todo restante fica para baixo da água. E tem um conteúdo que a gente só acessa quando a gente está dormindo, sonhando, ou quando a gente produz arte, ou quando a gente faz uma prática meditativa. E a gente tem um terceiro conteúdo, né? Que a gente vai falar que é a parte final, que é o nosso inconsciente coletivo. Então, é um conteúdo realmente que a gente compartilha com as outras pessoas, né? Onde ficam as nossas memórias ancestrais. Às vezes a gente pensa que as coisas são muito separadas e na verdade elas não são. Esse é o nosso conceito aqui que a gente está se baseando para falar de inconsciente coletivo, que é onde realmente moram esses arquétipos. E agora vamos para os 12 principais arquétipos. Arquétipo número 1. O inocente.
Ele tem, assim, um estilo de vida mais natural, mais paz e amor, ele não vê maldade nas pessoas. E as marcas que a gente pode usar como exemplo é Johnson & Johnson, Dove. Só em evocar as palavras dessa marca, a gente já vai trazer elementos que são visuais, de cores, de texturas, que vão estar caracterizando aquela marca. 2, o explorador, tá? O explorador, eles procuram realmente a sua individualidade no mundo, eles são aventureiros, então marcas como The North Face, Jeep, Amazon, elas vão trazer realmente essa coisa assim de explorar, de encontrar um tesouro, algo novo. Esse é o arquétipo do explorador. E aí a gente tem o arquétipo do sábio, né? O terceiro arquétipo, que o conhecimento é o bem mais valioso para ele. Então, as marcas como Google, né, Philips, enfim, que trazem realmente essas respostas através do conhecimento, são as marcas que têm esse arquétipo mais predominante. Quarto arquétipo, que é bem famoso, que é do herói, né? Que essas habilidades são disciplina, a pessoa dar a volta por cima, vencer as adversidades, ser veloz. Então, marcas como Nike, Duracell, enfim, BMW, elas vão estar trazendo pra gente essas evocações, se conectando com essa parte da vida das pessoas. Aí a gente tem o 5, que é o fora da lei, né? Que é o arquétipo do cara fora da lei, que vive sob as suas regras, que é mais subversivo para com os padrões mais ultrapassados da sociedade. Aí a gente tem All Star, Johnny Walker, Keep Walker, sabe? A pessoa é sob as suas regras, tipo, tô nem aí pro que estão pensando. O 6º arquétipo, que é o do mago, que assim como o arquétipo do sábio, ele também tem o principal atributo, só que é um conhecimento que não pode ser explicado, não pode ser quantificado, né? É um conhecimento realmente mágico. Então, marcas como Disney, Apple, Red Bull, né, que trazem soluções. É só lembrar daqueles bonequinhos da Red Bull que a gente já tem uma boa visualização desse mágico. Aí a gente tem o 7º arquétipo, que é o cara bonzinho, né? Se a gente for pesquisar um pouco mais a fundo esse arquétipo, a gente vai pensar naquela família margarina mesmo, sabe? Então, marcas como Leroy Merlin, eBay, De Pascoal vão trazer pra gente esse arquétipo. O 8º é o bobo da corte, que é o arquétipo que descomplica as coisas, que é espontâneo, que é brincalhão, que é divertido, que traz assim uma ironia, uma sacada das coisas. Então, marcas como Netflix, Doritos, a própria Garalhufa, né, que é uma escola de teatro que a gente super recomenda, traz esse conceito aqui de tá descomplicando as coisas através de como eles passam o conhecimento. E o 9º arquétipo é o arquétipo do amante, né, que invoca a atração física, a admiração pessoal, também a elegância, o lúdico, o erótico, que tá muito atento assim aos prazeres que são efêmeros, né? Então, enfim, comida, coisas belas. A gente vai ter marcas como Victoria's Secret, Lindt, Chandon, Chanel, né, que trazem muito forte esse arquétipo. O 10º, que é o criador, que é o cara que vai prezar pelo reconhecimento dos seus feitos inovadores e pela harmonia das coisas. Então, marcas como Lego, Faber-Castell, YouTube, são marcas que trazem uma ideia diferentona e que, né, ostentam ela realmente. O 11º é o arquétipo do governante, que tem os seus valores de responsabilidade, competência, soberania. Então a gente tem Mercedes-Benz, Microsoft, Rolex, vão trazer esse lugar assim do governante mesmo, que, né, traz esses valores de um jeito um pouco mais impositivo. Então são marcas assim que vão estar trabalhando com mais jogos de poder e vão estar trazendo isso, se comunicando com pessoas que se conectam com esse tipo de arquétipo. E o nosso 12º, nosso último arquétipo abordado nessa aula, é o do prestativo, né? Que é um altruísta, assim, que acumula muitas responsabilidades e que se preocupa mais com o outro do que consigo mesmo. Essa imagem do cuidador, né? Vai trazer muito isso.
A gente tem marcas como Omo, né? A gente já imagina, assim, aquela pessoa que tá cuidando da família inteira, tá lavando a roupa de todo mundo, que tem a coisa do cuidado. Knorr. O arquétipo da mãe também, ele se coloca bastante nesse lugar. Essa noção, assim, da gente entender todos esses 12 arquétipos, a gente consegue explicar, né, como que vocês, atores e atrizes, vão conseguir usar isso de forma prática na publicidade com essas 3 dicas básicas. Primeira dica, gente, obviamente, identifique qual é o arquétipo daquela marca que você vai testar para uma propaganda, lendo o PDF pelo menos umas 5 vezes. E realmente, porque às vezes a gente fica tão emocionado de receber um teste que a gente passa as informações diretas que estão ali, entendeu? Às vezes está escrito o que você tem que trazer, quais são esses conceitos, e às vezes não está escrito, às vezes não tem um PDF, às vezes o teste é orientado assim de uma forma um pouco mais dura, né, mais superficial. Aí vai de você pegar e pesquisar qual que é o arquétipo dessa marca. Né? Como que eu vou trazer isso para o meu teste? Então essa é a dica número 1, pesquisar os arquétipos e tentar entender como é que você vai trazer isso para o seu teste. Dica número 2, pesquisar dos arquétipos, colocar tudo isso, tá? Todas essas informações com muita autenticidade e qualidade. Então você vai pensar no seu figurino, nas cores dessa marca, qual que é a jornada, né, que essa marca está tentando vender ali de solução, porque toda marca dentro do capitalismo vai estar vendendo solução. O capitalismo não vende tristeza, né, eles vendem alegria, e é isso que as pessoas querem comprar soluções, querem comprar formas rápidas, e a propaganda vai comunicar em 15, 30 segundos, 1 minuto, isso. Então você vai trazer essa, né, harmonia, por exemplo, se você estiver fazendo um teste para uma marca que é de chocolate, que tem um arquétipo do amante, você vai trazer isso nas suas unhas, na sua sobrancelha, na sua maquiagem, no seu cabelo. Tudo isso, né, porque você identificou que tem ali um arquétipo da amante, porque você sabe que vai ter close naquele produto. Então, todos esses cuidados, né, vão trazer uma autenticidade para você, uma possibilidade de ser autêntico, que você já sai na frente de muitos atores que estão ali testando e que nem se conectaram, né, com aquele conceito, daquele arquétipo, do que aquela marca realmente quer passar. E a dica número 3, gente, é que vocês acreditem, tá? Porque se você tá fazendo um teste, é porque o seu perfil tem chance. Então leve isso a sério, porque é um super exercício como atores a gente se colocar na frente de uma câmera e se conectar com algum personagem, tá? Às vezes os atores se colocam num lugar assim de muita pressão quando vão fazer um teste de publicidade, num lugar de, ai meu Deus, eu preciso vender, entra num lugar de oferecer um produto que não conecta com as pessoas, porque não se conectou com os arquétipos, ou num lugar de julgamento, tipo, nossa, que coisa idiota, né? Tipo, capitalismo, venda, enfim. Mas você vive esse mundo, então é muito importante que você use ele como atriz de uma maneira inteligente, sabe? Porque se você julgar o personagem, energeticamente, ele não vai se construir no seu corpo. E vou lançar para vocês o desafio da semana, que é bem gostoso, mas que é muito importante como exercício, que é você postar a sua propaganda preferida lá no Café com Vox, identificando quais são os arquétipos presentes nessa propaganda, para a gente começar a discutir um pouquinho mais sobre. Então eu espero você, eu espero o seu post, eu quero ver quais são as propagandas que você mais gosta. Eu já sei as minhas, não vejo a hora de postar. Beijo e até a próxima aula de Arquétipos 2.